Bom, nós vamos hoje pensar num tema muito importante para o nosso entendimento daquilo que Deus faz e como é que a gente deve se posicionar. E o tema da nossa reflexão é quando a fidelidade vence a maldade. Vamos ver um pouquinho sobre a história de Ezequias, conforme aparece registrada na Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 32. Então você pode acompanhar e ver o que o texto bíblico nos diz aí logo no começo do capítulo. Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Veja que a Bíblia nos fala da época de Ezequias, que foi um rei muito importante em Judá, no 8º século antes de Cristo. E como, às vezes, nem sempre a gente percebe, mas aquilo que afeta a nossa vida não tem uma ligação direta com aquilo que a gente fez ou está fazendo, tem a ver com conjuntura externa aos nossos atos. E às vezes essa conjuntura é local, às vezes ela é nacional, às vezes ela é internacional. E o que acontece aqui é que um grande império, o Império Assírio, muito belicoso, muito poderoso e famoso pela sua crueldade e maldade, a sua ganância de domínio de toda a região ali do Crescente Fértil, eles resolvem atacar Judá. E na verdade ele já tinha atacado a parte norte, a terra de Israel, que nesse momento é dividida em Israel e Judá, e tinham destruído a sua capital, Samaria, no ano 722 a.C., e agora eles vêm descendo para atacar exatamente Jerusalém e Ezequias. Ezequias, então, soube o que estava acontecendo. Você imagina a reunião de emergência, consultando os oficiais, os comandantes, para saber o que fazer, e eles vão ali tentar fazer alguma coisa com aquilo que é chave numa batalha, que é o uso da água, para tentar resolver a situação. A Bíblia vai continuar a história e vai nos dizer que Ezequias é muito bem sucedido no seu enfrentamento dos assírios. Veja, por exemplo, a continuação do capítulo, até porque o capítulo é bem grande, você leva como lição de casa, lê 2 Crônicas 32 inteiro para ver o que a Bíblia nos diz, porque na verdade essa história é tão importante que ela é relatada 3 vezes na Bíblia, sendo o texto mais detalhado e completo 2 Crônicas 32. A Bíblia diz: por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que esse se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Vamos então entender o que acontece aqui. A gente lê essa história, ela parece uma história muito inocente. Mas na verdade, quando você conhece um pouco do cenário do Antigo Oriente Próximo, e sabe do poder das grandes potências e tudo que eles fizeram, a grandiosidade dos seus impérios, a grandiosa capital Nínive da antiga Síria, você lê essa história e você diz: esse negócio aí não é possível que seja verdade. No passado, muita gente levantou dúvida, dizendo isso não pode ter acontecido, porque é mais ou menos como se eu dissesse que o poderio militar da Rússia se levantou para atacar a Armênia e foi derrotado. Alguém dizia: isso não é possível. O poderio militar americano, norte-americano, se levantou e resolveu invadir a Nicarágua e foi derrotado vergonhosamente. É mais ou menos a mesma coisa que dizer que o poderio militar assírio não conseguiu conquistar Judá
modesta e limitada Jerusalém. Aliás, Jerusalém era tão modesta e limitada que os registros dos assírios nos mostram que quando eles chegaram lá, eles disseram: isso aí que é Jerusalém? Essa cidade que a gente ouviu falar? Pessoal, a gente vai ficar de folga, depois, daqui a pouco, daqui mais uns dias a gente começa a conquistar, porque isso não é nem cidade que se apresente. Tal foi o desprezo. Então, lendo essa história, o pessoal dizia: não, isso provavelmente é uma fábula, alguma coisa que foi inventada, tal, mas os estudos mais recentes têm descoberto coisas muito objetivas e concretas, e entre elas acharam o selo real de Ezequias, quer dizer, o selo com a marca, com o nome do rei, que foi rei em Judá do ano 715 até o ano 686 a.C. Portanto, nós estamos diante de uma realidade histórica que merece atenção, porque a gente sabe que a coisa adquire um sentido diferente quando a gente olha bem a sua historicidade. Então veja, você vai se lembrar comigo que o reino de Israel unificado foi dividido depois da morte de Salomão, e foi uma tristeza, porque eles não conseguiram manter a unidade. Houve uma rebelião da parte norte, não quiseram estar ligados à casa de Davi, e aí nós tivemos um reino menor em Judá, que envolvia Judá e uma tribo pequena junto, que era Benjamim. E desde a época de Roboão, se você prestar atenção, veja que a maior parte dos reis teve a sua vida reprovada no registro do texto bíblico. É difícil você encontrar aí um rei que tenha os dois positivos aí, dizendo que ele começou bem e terminou bem. Você vai encontrar alguns poucos. E olhando na segunda coluna, porque Ezequias é do 8º século, você vai ver que o Ezequias merece aí um joinha duplo, foi duplamente curtido aí na página, né? O Ezequias é um rei especialmente importante, juntamente com o rei Josias, os dois reis mais valiosos na sua trajetória de reinado em Judá, e então ele é marcado como um rei que fez toda a diferença. A gente não faz ideia. Ezequias teve uma Jerusalém que era muito maior do que a Jerusalém de Salomão. A de Salomão era o dobro de Davi. A de Ezequias era mais de 4 vezes maior do que a de Salomão. Ele fez uma grande ampliação, a cidade cresceu muito, tanto na parte norte como na sua parte ocidental, mais para o oeste. E aí o que a gente vai descobrir? O que está por trás dessa história? Quando a gente ouve falar, você pensa: puxa, o Ezequias estava em perigo. A sua história é desafiante, porque nós também enfrentamos crises e perigos, e isso tem muito a nos dizer. É verdade, mas a coisa não para aí. Ezequias era o rei de Judá. Então, se ele sofre uma derrota, isso vai influenciar o reino. Também é verdade, mas ainda é pouco. Qual que é a questão? Ezequias é descendente de Davi. Deus tinha escolhido Davi. Lembra lá do pastorzinho, né? Era uma vez um pastorzinho que se chamou Davi. Alguns aí voltaram aos bons tempos, né? E esse Davizinho, que nem o seu próprio pai se lembrou dele, ele é descendente de Boaz e Ruth, Obed, Jessé, e era aí o filho mais novo dos homens da casa. E Deus começa a fazer algo especial por meio de Davi. O que ele faz? Ele faz uma aliança, faz uma promessa especial, garantida pelo próprio Deus, que está registrada em 2 Samuel 7. E nessa aliança, que a gente chama de unilateral, porque ela depende só de Deus, Deus é que garante tudo, Deus tinha dito para Davi o seguinte: olha, não vai faltar descendente no seu trono. Então, nesse momento, o descendente de Davi é Ezequias. Então, se uma potência internacional tem surgido, e essa potência tão perigosa, é a primeira vez que isso acontece, desde o tempo de Davi, não houve nenhuma potência ameaçadora no mundo à sua volta. Então esse desafio é completamente novo. E eles estão assustados porque eles invadiram lá no norte, destruíram Samaria,
E a coisa está complicada. Quem garante? O Ezequias, quando assume o reinado, já tinha passado 7 anos que os assírios tinham conquistado e destruído o reino do norte. E agora, o que vai acontecer? Então, agora o que está em jogo não é só a vida de Ezequias, não é só o rei de Judá, é a promessa de Deus, da descendência de Davi, que inclusive vai chegar no Messias, porque Jesus é descendente também de Ezequias e do próprio rei Davi, conforme nós podemos confirmar na genealogia que aparece em Mateus capítulo 1. Então você imagina a cabeça do povo, imagine toda a situação, e como é que vai ser esse cenário? Agora parece que tudo aquilo que Deus disse, por causa dessa conjuntura internacional, ameaça a gente. É mais ou menos aquilo que a gente sente na nossa impotência, quando você tenta fazer um monte de coisa, e o poder não está nas suas mãos, depende de uma série de elementos externos, que acaba atingindo a gente de modo direto. E aí, o que a gente vai descobrir? Nós descobrimos algumas coisas aqui interessantes. Veja que as pesquisas arqueológicas revelaram em 2005, para a gente ver que isso não é uma mera discussão, não é uma coisa fantasiosa, não é uma fábula. Eles acharam, na parte mais antiga de Jerusalém, uma construção muito antiga, uma espécie de fortaleza ou de palácio, que uma parte dessa construção tem 3.000 anos, e eles imaginam, então, alguns arqueólogos que trabalharam na pesquisa, falaram, olha, isso aqui só pode ter sido o palácio de Davi. Então, essa construção, essa foto que você vê, ela remete a essa realidade de que a aliança da promessa de manutenção do reino de Deus através do seu representante continuaria ali em Israel. Aí você vai ver como o reino de Davi era grande, como ele se estendeu, como é que ele venceu os inimigos, como é que a sua área de influência era enorme. E o pessoal está tudo assim meio preocupado. Por quê? Porque Deus fez a promessa, a aliança está estabelecida. Aí, como se diz na linguagem popular, deu ruim. A coisa não funcionou. Depois da morte de Salomão, o reino dividiu, houve a rebelião, o reino do norte passou a seguir o Jeroboão, agora foi destruído, durou só 210 anos, e sobrou só o quê? A pequena Judá. A pequena Judá, que é uma tribo com uma outra menorzinha, olha o tamanhozinho do território lá embaixo, e agora? Agora vem a maior potência do mundo, conhecida pela maldade, pela sua crueldade, por empalar pessoas, por queimar gente viva, colocar o pessoal no piche assim, incendiar e ficar se divertindo, conhecida por às vezes até incendiar os campos que conquistavam. E esse pessoal é invencível, eles são poderosos, eles são fortes, eles têm dominado o mundo e bateram na porta de Jerusalém para dar fim a tudo que a gente poderia esperar que fosse ligado à promessa e aliança de Deus. A Síria era enorme, aliás, muito do que a gente consegue estudar da história antiga de Israel depende de documentos assírios, por ser um império sofisticado, com um monte de documentos, de uma série de construções, deixaram a sua marca em toda essa área. Observe bem que eles estão vindo desde o Golfo Pérsico, conquistaram toda a antiga Mesopotâmia, entraram hoje no que é chamado território da Síria e do Líbano atual e Turquia, e desceram e foram até o Egito, de modo que realmente, o que é que a gente vai fazer num cenário desse? A pergunta é, a gente que precisa viver a vida de modo prático, de tomar atitudes corretas, diante de uma crise que põe em risco, não só a nossa vida, mas aquilo que tem a ver com a promessa de Deus que atravessa a história, o que é que a gente faz? Como é que a gente deve reagir? Qual é que é a nossa postura? Qual é que é a nossa atitude? Como é que a gente deve agir? E para aqueles que tinham ainda alguma dúvida, acharam, olha, a gente descobriu as coisas de Ezequias, a gente descobriu algumas coisas aqui em Jerusalém, mas vai que essa história não está contada direito, e não é bem assim. Quem sabe os assírios encontraram outro inimigo, houve algum problema, acharam o documento na Síria que conta a história.
Esse documento, descoberto na metade do século XIX por um estudioso franco-britânico, o senhor Layard, ele mostra como os assírios deixaram por escrito como é que foi a campanha militar que o Senaqueribe fez. E sabe o que ele escreveu? Olha lá. Ele disse o seguinte: quanto a Ezequias, o judeu, ele mesmo, eu o prendi como um pássaro numa gaiola em Jerusalém, sua cidade real. Ou seja, esse documento que está no Museu Oriental de Chicago, nos Estados Unidos, mostra para a gente como isso é um fato histórico, que os assírios deixaram isso registrado, e eles mostram que, primeiro, de fato, Senaqueribe esteve lá em Jerusalém. Segundo, que ele, de fato, encontrou a existência concreta aí do rei Ezequias. E terceiro, que ele não conquistou a cidade. Ele está deixando claro que eu prendi ele na gaiola como um passarinho. Ou seja, ele não ia dizer, olha, foi uma vergonha, nosso exército não conseguiu entrar na cidade. Ele contou a história da melhor maneira possível e deixou registrado ali o que foi que aconteceu. Então é interessante e impressionante como isso é um fato inquestionável. E voltamos à pergunta: como é que a gente reage numa situação onde parece não haver saída? O que a gente descobre? Interessante que quando a gente abre 2 Crônicas 32, observe qual é a ênfase que o texto bíblico dá. Depois de tudo, o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando a Bíblia começa a descrever Ezequias, a palavra de destaque é fidelidade. Não só porque Ezequias, de fato, tentou restaurar no meio do povo a fidelidade à lei de Deus, às diretrizes de Deus, mas porque a sua postura diante dos assírios é de fidelidade. E preste atenção, não é porque alguém mostra fidelidade diante de Deus que tudo vai dar certo na sua vida. Ezequias mostrou fidelidade, o rei da Síria chegou. Alguém poderia dizer, olha, não, mas eu tentei, eu fui fazer o que Deus disse, fiz do jeito, né, e deu errado. Pois é, não é garantia de que os problemas que estão à nossa volta não vão nos alcançar só porque a gente é uma pessoa que está no âmbito da comunidade do povo de Deus. E observe que o que tem aqui de tão especial é que se Ezequias fosse fazer o que se esperaria dele, numa situação dessa, a primeira coisa que ele ia fazer é abrir mão da sua fidelidade a Deus. Por quê? Vem um grande império, poderoso, com um exército maior, o que você tem que fazer? Tem que negociar. Tem que conversar com o pessoal. Tem que atender às exigências dele. E assim que funcionava. O exército invasor chegava, o indivíduo mandava lá o rei, o seu mensageiro, entrava em conversa e dizia, olha, é melhor a gente se entregar sem precisar de batalha, porque nós não temos chance mesmo. E o que precisa ser feito? Eles assinariam um contrato, um tratado, um acordo, no qual eles iam se submeter ao poder maior. E o poder maior dizia o seguinte, olha, agora eu sou o dono do pedaço aqui, vocês vão pagar um imposto assim, assim para mim, vocês vão atender às minhas exigências, a vitória do meu império é dedicada ao meu Deus, aos meus deuses, que serão trazidos aqui, e vocês podem até prestar ofertas aos seus deuses, mas aos nossos deuses que nos deram a vitória também. E então vocês vão fazer isso, e se vocês forem obedientes, eu vou até cuidar de vocês. Mas caso vocês não sigam as nossas regras, eu vou vir para cima e vou destruir tudo. Bom, Ezequias, diante do império assírio, não tinha nem o que discutir. Tinha que baixar a bola, chegar lá, falar, tudo bem, seu assírio, fica à vontade, aqui o café está pronto, a gente conversa. O que Ezequias faz? Ele tem coragem de enfrentar o maior império do mundo por causa da sua fidelidade a Deus. Ele não abre mão. Por que isso é importante? Porque na nossa vida, na vida do dia a dia, na hora de fazer negócio,
no ambiente corporativo, na profissão, na escola, em qualquer ambiente, a gente vai ter muitos Senaqueribes pela frente. Aí você diz, olha, não tem o que fazer, é assim mesmo, a situação é essa, o mundo é desse jeito. Afinal de contas, se a gente não faz assim, não tem como lidar com a situação. E a pessoa compromete a sua fidelidade diante do poder, diante do dinheiro, diante de uma série de coisas, ele abre mão da fidelidade. Ezequias encarou uma coisa que certamente outros diriam é uma loucura. Ele não tem chance nenhuma de peitar esse império assírio, mas ele preferiu ser marcado pela sua relação de fidelidade diante de Deus. A pergunta é para nós, né? Na nossa vida, no dia a dia, a gente, por interesse, por prejuízo, por ganho, a gente abre mão da fidelidade ou a gente mantém nossa relação de fidelidade diante de Deus? Mas a coisa não para por aí. O que a gente descobre? Ezequias, que não se compromete com a Síria, não aceita comprometer sua fidelidade a Deus, tendo que negociar com os deuses da Síria. Você vai ver que o próximo rei é Manassés, que se desvia diante de Deus e faz coisas horríveis. Manassés assinou o tratado e se submeteu aos assírios. Por isso que ele tem o governo do jeito que é. Mas esse Ezequias, o que ele tem? Olha que coisa interessante. Ezequias é um homem que manifesta uma postura de humildade. Por quê? Bom, se ele é o rei, e ele é o rei tão realizador, de grande expansão de Jerusalém, marcado pela história tão importante, Ezequias podia dizer ao pessoal, é o seguinte, eu sei o que eu estou fazendo, ninguém vem me dar opinião não, o negócio é o seguinte, quem manda aqui sou eu sei muito bem o que eu estou fazendo, então, olha, as instruções são essas, faça o favor de seguir. Ele não faz isso. Ele mostra uma atitude, que é uma atitude importante para todo mundo quando vai enfrentar uma situação difícil de crise. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais. O oficial, chega aí, o que você acha disso? Ele consultou os comandantes do exército. Teve uma ideia. A ideia é muito interessante, porque a coisa mais importante em qualquer ambiente, ainda mais num combate militar, é suprimento. E o suprimento mais importante de todos é água. Então, o que ele disse? Olha, que tal a gente fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade? E aí eles tiveram uma reunião, conversaram e concordaram. Isso é muito valioso. Por quê? Porque a gente, quando enfrenta um momento de dificuldade, de crise, qual é a tendência? A pessoa se fechar, não falar com ninguém e tomar decisão sozinho. A cabeça está congestionada. Ele fica com vergonha. Imagina, eu estou enfrentando. Ô Ezequias, será que você faltou em alguma coisa na sua relação com Deus? Por isso ele deixou, será que ele me invadir vocês? Ô Ezequias, será que não tem alguma coisa, não tem algum Acã escondido aqui para dar esse problema? Ezequias, ele não tem receio de conversar com gente que está numa posição inferior à do rei, para pedir conselho. Tem gente que não quer conselho de ninguém, sabe de tudo, que só faz da sua cabeça. O mundo todo pode estar agindo numa direção promissora, ele insiste em fazer a coisa errada, o sujeito é teimoso. Ezequias, na hora de enfrentar a crise provocada por essa maldade internacional que se espalha, o que vai fazer diferença é a sua humildade. Ele conversa, ele interage, e ele está num ambiente, num mundo onde democracia não era a palavra de ordem do dia. Mas, muito mais do que isso, Ezequias vai mostrar para a gente alguma coisa muito especial. Por quê? Ele poderia dizer o seguinte, olha, eu estou com o Senhor, eu mostrei fidelidade. Então esse negócio de assírio chegar aqui, está amarrado, queima ele, Senhor. Nós temos a vitória. Eu não quero saber, se eu tenho fé, vai dar tudo certo. Ele não faz isso, porque é isso que muita gente pensa, que se você tem fé, crê e é fiel ao Senhor, você não precisa mais pensar com a sua cabeça não, você joga a cabeça fora.
Conheço um monte de gente que faz bobagem, por exemplo, não presta atenção na sua saúde e depois joga nas costas de Deus que Deus tinha que dar um jeito na situação dele, não toma remédio, não faz nada e tenta colocar nas costas de Deus o que ele não prometeu. A pessoa toma as atitudes equivocadas e supostamente atribui a Deus ou ao diabo os resultados errados daquilo que tem a ver com as suas ações. O que ele faz? Ezequias é fiel a Deus, é humilde, mas é inteligente. Tem tato, tem bom senso, tem sabedoria. Não, eu não vou fazer não, Deus vai guardar. Não faz isso. Olha o que ele faz. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Milo, que é um muro de arrimo, da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Ou seja, Ezequias raciocinou e pensou: vamos fazer um plano estratégico aqui. Se os assírios chegarem e forem destruir Jerusalém, a primeira coisa que eles vão procurar é água. E tem a fonte lá, a fonte do Gion, que até hoje alimenta Jerusalém. Ele disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar disso, porque o que os inimigos fazem quando atacam? Envenenam a água da cidade. Não dá 2 dias, o pessoal se entrega. Ou eles interrompem o fluxo de água para chegar dentro da cidade. Aí o pessoal fica sem água, não tem como resistir, não tem jeito. E ao mexer com a questão da água, que eles acabam impedindo que os assírios tenham acesso, ao mesmo tempo eles vão ter suprimento, e os assírios chegando de viagem, de batalhas, de conquista, chegam morrendo de sede e não acham água. E além disso, ele o quê? Tinha vários pedaços de muro, inclusive alguns desses pedaços foram encontrados pelos estudiosos da arqueologia, que ele consertou, ele reparou, fez tudo direitinho e preparou armas, porque ele usou de bom senso. Então preste atenção. Espiritualidade, relação de fidelidade com Deus, não significa jogar fora o bom senso e colocar-se numa situação de risco impensada em nome de Deus. Não é essa a atitude que a gente vê tão significativa na vida de Ezequias. Olha só o que aconteceu, está vendo? Você pode ver a cidade de Jerusalém antiga da época, o palácio de Davi ficava lá em cima. E havia um antigo túnel usado pelos jebuseus, um túnel que levava água. Vou nessa brincadeira tomar aqui um copo d'água para poder regar o meu túnel interno aqui que está precisando. Aí o que Ezequias vai fazer? Ele vai fazer com que haja um túnel lá embaixo, que permite com que a água corra. Um túnel de 530 metros que foi cavado na rocha. E esse túnel, ele protegeu de uma forma que os assírios chegando não tiveram acesso a ele, e eles podiam ter acesso ao túnel lá dentro da cidade de maneira muito especial. E o que acontece é que esse túnel foi encontrado. Aí você pode ver uma foto atual do túnel de Ezequias com a sua entrada. É interessantíssimo porque esse túnel foi feito conforme as marcas que foram deixadas, um túnel de 530 metros, uma parte da equipe veio de um lado e a outra parte veio do outro lado. E eles foram cavando. Eu me lembro que uma vez, visitando o lugar, eu tinha comigo uma engenheira de túneis que trabalhava aqui no Brasil. E aí ela viu isso, viu o que é um túnel construído há 2.700 anos, e aí ela caiu o queixo, quase que virou um túnel ali, né, para a gente, de admiração, como é que esse negócio foi feito. Foi feito de uma maneira e que uma parte da equipe veio de um lado e outra parte do outro, eles se encontraram num ponto.
E não tinha um GPS. Imagina só o desafio, o trabalho de fazer essa conexão e conseguir. E quando isso em tempo de guerra, os caras estão sabendo, os assírios estão vindo, as tropas, então vamos, o pessoal deve trabalhar com uma motivação assim, impressionante, aí vão, está cansado? Não, vamos cavar um pouco mais, né? Porque era uma questão de vida ou morte. A gente vê aí, e vê um trecho interno do túnel, que leva aí a água, e que permitiu a defesa de Jerusalém nessa época tão significativa e decisiva. Porque espiritualidade, fidelidade é aliada do bom senso, do juízo, da sabedoria do tipo que a gente encontra no livro de Provérbios. E aí a gente vê um pouquinho mais claramente como é que era a cidade. E você vê nessa parte de baixo, observe aquelas construções que saem um pouquinho à direita da imagem, aquilo que foi construído na época de Ezequias, de modo que a cidade de Jerusalém, que tem 2 vales, um de um lado, outro do outro, esse vale central que você vê, também chamado Vale de Rinom, que se encontra com o Vale do Cedron, a parte mais frágil é ao norte, quando as pessoas atacavam, e lá foi feita a construção para resistir, e aqui do lado, perto do Vale do Cedron, foi feita todo o trabalho de ocultar a água e fazer com que eles pudessem resistir o cerco do exército mais poderoso da época. Ezequias é um homem de bom senso, mas fidelidade, humildade de conversar com conselheiros e também o bom senso de um projeto adequado para resistir é aliado de encorajamento. Olha só o que Ezequias nos ensina aqui no texto bíblico, conforme nós podemos observar. Diz o texto que ele nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, olha lá, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Isso é muito importante, muito valioso. Por quê? Porque no momento de crise não vai faltar receio, temor, percepção de perigo, dificuldade. Se a pessoa, no momento desse, só tem palavra negativa, a gente não consegue fazer nada. Eu me lembro, há muitos anos atrás, a gente foi participar de uma viagem missionária no interior do Nordeste do Brasil, e andando por uma estrada, assim, que a gente chama de estrada só por educação, né? O carro deu pau, a gente ficou no meio do nada. Ainda bem que tinha lua naquela noite. Numa hora dessa, qualquer comentário negativo, a gente atirava a pessoa pela janela do carro, porque não tem mais como dar ruim, já estava suficiente. É muito importante. Tem gente, inclusive na igreja, que ele é o cidade alerta de Cristo. Ele só tem coisa ruim para dizer. Só tem notícia do mal. O cara, ele só vive lambendo a bota do Senaqueribe, é impressionante. A atitude de Ezequias é uma atitude de quem entende quem Deus é e qual é o seu propósito. Então ele tem uma postura de encorajamento. Pessoal, se a gente não tiver uma atitude positiva, a gente não constrói nada. O problema já está aí. O problema é como é que a gente lida com ele. Por isso, diante do cerco do exército mais perigoso, mais forte do mundo, Ezequias sabe como conduzir, até porque os assírios fizeram todo um trabalho de mandar gente em torno do muro e ficar fazendo guerra psicológica. Ezequias não cede, ele anima todos os seus e diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, por causa do rei da Síria, conosco está um poder maior do que o que está com ele. Amém, pessoal? Deus seja louvado. Palavra de encorajamento. Esse homem que tem humildade, esse homem que pensa, também sabe transmitir uma postura positiva. E tem mais. A gente às vezes não percebe isso, né? Tem gente que
Conheço muita gente inteligente, que sabe fazer projeto, que acredita no seu poder, mas algumas dessas pessoas parece que acreditam só em si mesmo. Acham que a razão e a força humana resolve tudo. Eles não entendem que Deus tem o poder e a palavra final. Eles não entendem que o projeto nosso pode ser maravilhoso, mas a gente não tem controle sobre uma série de coisas, nós dependemos de Deus. Então Ezequias, que sabe pensar junto com os seus conselheiros ali, como fazer um projeto de defesa, como conseguir esconder a água, como defender Jerusalém, como aumentar o armamento, esse mesmo Ezequias, diz o texto, ele e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Podia ter brigado com Isaías. Isaías, você não é o profeta de Deus? Então por que Deus não mandou os assírios embora? Não. Ele vai buscar orientação espiritual e eles oram a Deus. Eles clamaram em oração. Ezequias acredita na oração ao Deus dos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de modo que ele se retirou envergonhado para a sua terra. Os estudiosos até hoje tentam entender o que aconteceu. Uma das tentativas de explicação é a seguinte: os assírios ficaram sem água, ficaram numa situação de dificuldade, eles estão sujos, eles ficaram mais sujeitos à contaminação e à doença, possivelmente até contaminados por ratos, porque já que a água estava fora ali do alcance, esses animaizinhos poderiam também tê-lo atingidos, e eles chegaram com suprimentos de comida, então eles atraem os animais que trouxeram doenças. Talvez Deus tenha usado essa situação, de modo que houve uma pestilência que matou grande parte do exército, e ele foi obrigado a ir embora, porque também soube que havia uma rebelião na Assíria, nesse momento, e por isso a Bíblia diz que quando ele adentrou o templo do seu Deus, aqui para mostrar que os deuses da Síria não seguram o poder da nação que acha que é dona do mundo, alguns dos seus filhos mataram a espada, o que foi confirmado, porque depois da morte de Senaqueribe, o seu filho Esaradom reinou em seu lugar. Ou seja, Ezequias planeja, Ezequias é humilde, Ezequias sabe como fazer, ele é fiel, mas ele depende de Deus. Coloque as suas lutas, dúvidas e necessidades diante de Deus, porque Ele é o Senhor, e Ele responde a oração, é o Deus que conduz a nossa vida. E Ezequias é vitorioso dessa maneira. E a coisa é tão verdadeira, que eles acharam não só o túnel, não só o documento lá dos assírios, acharam a placa da construção do túnel. A placa foi achada no lugar do encontro entre as duas equipes, e ela conta, escrito em paleo-hebraico, como é que eles trabalharam e chegaram aí. Aí você tem como é que é essa placa, e uma foto autêntica dela, que está aí prejudicada, e a gente só consegue, com tecnologia especial, ter acesso a toda a escrita que é conhecida, essa placa tão importante da história. E aí a gente descobre o quê? Quando a fidelidade vence a maldade. Maldade disponível nesse mundo. Maldade ligada a uma conjuntura internacional, que ameaça a vida, ameaça o líder, ameaça o próprio propósito de Deus na história. Nós vemos a vitória que Deus dá a Ezequias, que serve de referência para a nossa vida. E a Bíblia termina dizendo: assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou dele em todas as fronteiras. Olha que coisa! A fé de Ezequias, a sua fidelidade, a sua atitude, viraram uma proclamação, um testemunho missionário. Olha o que acontece, porque quem poderia enfrentar os deuses da Síria e os seus poderes? O Deus único que se revelou a Israel. Por isso muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Naquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração. Problemas e crises vão chegar à nossa vida e não temos controle,
tem origem longe de nós, mas pelo caminho de Ezequias, com fidelidade, com humildade, com encorajamento, com bom senso e com dependência de Deus, certamente nós seremos vitoriosos. Deus nos abençoe nesta manhã. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, então vai lá, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.